Seja bem-vindo a mais um programa que lhe mostra as oportunidades que a terra moçambicana tem para oferecer. Se trabalha no setor agrícola ou se tem uma veia empreendedora para explorar, não deixe de prestar atenção ao que temos para partilhar consigo hoje. Tantas vantagens quanto desafios, os megaprojetos estão a transformar a economia moçambicana com empreendimentos enormes a rasgar a paisagem e, supostamente, a trazer um desenvolvimento nunca visto. Mas há sempre o outro lado da moeda e há muitas vozes críticas sobre o impacto e o real retorno destes projetos. Num país em que a agricultura ocupa um lugar cimeiro, também aqui os megaprojetos encontraram terreno fértil. Para debater as vantagens e os desafios destes megaprojetos, recebo hoje em estúdio Francisco Soto, representante da GAPI, Sociedade de Investimento para o Desenvolvimento, e Caldas Chimane, economista, analista financeiro. Agradeço desde já a vossa presença no programa e chamo a atenção para o debate que se seguirá. Os megaprojetos vieram para ficar, mas há ainda muitos dilemas em torno destes investimentos e do seu potencial. E aqui ficam alguns dados sobre as vantagens e os desafios dos megaprojetos agrícolas em Moçambique. A cooperação internacional e os interesses estratégicos de grandes empresas estrangeiras têm dinamizado em número e volume os megaprojetos em solo moçambicano. A nível agrícola, é o ProSavana que prende mais atenções. Este projeto implica a produção de soja, milho e outras culturas de rendimento em larga escala, disponibilizando cerca de 14 milhões de hectares de terra no norte de Moçambique. Aqui, diversas empresas brasileiras do setor podem desenvolver o cultivo intensivo, cabendo a distribuição a multinacionais japonesas. O volume de investimento que este tipo de projeto implica traz por si só vantagens para a economia nacional. O desenvolvimento de infraestruturas de transporte, entre outras, beneficia as populações nas áreas agregadas. Para as comunidades de camponeses, os benefícios das contrapartidas exigidas às grandes empresas ou as políticas de responsabilidade social poderão melhorar as condições de produção e sustentabilidade. No entanto, os desafios são diversos e de difícil resolução. Entre eles, os reassentamentos, a baixa colocação de mão de obra local, a falta de extensionistas e, por vezes, a maior distância entre machambas e mercados de venda direta dos produtos. Muito bem, Sociedade de Investimento GAPI, já há quantos anos existe? Há 25 anos, precisamente, fazemos este mês 25 anos. 25 anos. Pode, Dr. Francisco Souto, apresentá-la aos nossos telespectadores? Qual é o trabalho desenvolvido pela Sociedade? Se quiser destacar algumas grandes ações da GAPI, é a hora. Obrigado. Muito obrigado por este convite, por esta oportunidade de partilhar e na presença de um outro economista que também domina bem o setor dos assuntos do desenvolvimento. A GAPI é uma instituição financeira de desenvolvimento que foi constituída há 25 anos, sempre numa base de parceria público-privada. Portanto, o Estado é um dos acionistas, 30%, mas tem investidores, desde o seu início sempre teve investidores privados e hoje também representantes da sociedade civil. Porque uma instituição financeira de desenvolvimento constituída há 25 anos? Foi precisamente quando, em 1987, na sequência da implementação do Programa de Ajustamento Estrutural, do PRE, que se concluiu haver o governo de Moçambique, na altura o primeiro-ministro Dr. Mário Machungo, houve um debate para implementar aquele programa de reabilitação económica. Era fundamental iniciarem-se processos de privatização, promoção do setor empresarial, etc. E a constatação óbvia, quando se falava de privatização, é que não tínhamos um setor privado.
Daí que não tínhamos um setor privado e o nosso sistema financeiro era muito reduzido e reduzido apenas a bancos para grandes empresas. Daí houve um debate e constituiu-se e foi decidido converter aquilo que era um projeto da Fundação Frederica Ebert, o projeto Gabinete de Apoio à Pequena Indústria, convertê-lo numa sociedade moçambicana, que foi então a GAPI. Pronto, estas são as origens e estas origens marcaram desde sempre a nossa filosofia, a nossa estratégia, que é promover o empresariado nacional e contribuir para a edificação de um sistema financeiro mais inclusivo. Esta é a missão que temos tido ao longo destes anos. Claro que temos crescido hoje. Mas antes que me diga que tipo de projetos é que já implementaram, deixe-me apresentar aos nossos telespectadores Dr. Sheman, analista financeiro, economista, colega, como disse o Dr. Soto, e analista financeiro, já fez consultoria para a KPMG, já lançou livros na área. Que tipo de ação desenvolve e, se puder, dê-me assim, o exemplo de 2 ou 3 estudos importantes a que tenha participado. Uau. Isto é só para uma pequena apresentação aos nossos telespectadores, para eles saberem com quem é que vão estar nos próximos 2 blocos. Bem, eu sou daqueles economistas que foram formados lá nos anos de 2000, antes do ano 2000, aliás. Terminei o curso lá em 1996. Estou na praça há mais de 20 anos e estou aprendendo muito com pessoas como o Dr. António Soto, e queria, para já, parabenizá-lo pelo trabalho que tem feito de forma persistente no apoio às empresas moçambicanas. E acho que venho da mesma veia, mais ou menos, porque há momentos que nos encontrávamos quando eu estava no Fundo de Fomento da Pequena Indústria e lidávamos com as pequenas empresas, até discutíamos como é que podíamos fazer parcerias. A GAP persistiu, o Fundo de Fomento da Pequena Indústria despersistiu. E uma das grandes obras que eu acho que eu sempre me lembro dela na minha formação, eu considero que a vida é uma formação, foi o meu trabalho em Nampula, na promoção dos pequenos pescadores. No início desse projeto grande, que agora já é muito grande, que nós iniciamos em Nampula pelo Fundo de Fomento da Pequena Indústria, e eu conheci a base da economia no nível da pesca, promovendo os pequenos pescadores artesanais, e foi, hoje, para mim, é um marco de vida profissional que acho que foi muito importante. E hoje, quando olho para o projeto de apoio à pesca artesanal ao nível em que está, eu digo, faz parte deste princípio. Muito bom. Para percebermos melhor o funcionamento destes megaprojetos de que vamos também falar e vamos ouvir a vossa opinião sobre, junto dos pequenos agricultores, por exemplo, vamos mostrar uma próxima reportagem. Para lá da produção, há mais elos da cadeia de valor importantíssimos para quem vive da agricultura. A conservação, a comercialização dos produtos, são etapas eixo para o sucesso empresarial e para a rentabilização do trabalho agrícola. Também aqui os megaprojetos estão a fazer a diferença. Vamos ver. A Agromose é um megaprojeto que está sendo implementado, tendo a soja como principal aposta. O projeto Agromose, há 3 anos atrás, foi uma decisão dos investidores de investir então nessa região que tem um potencial agrícola que já era conhecido devido a outras empresas que já há mais tempo vieram fazer pesquisas agrícolas e investimentos na região. Então se tomou essa decisão 3 anos atrás. Há 2 anos começou-se efetivamente a produção, uma área de 400 hectares, primeiro momento, e que foi sendo expandida. O foco principal no primeiro momento seria a cultura da soja, pela facilidade
da tecnologia de produção agrícola. A Agromose preocupa-se também com o futuro do país, dando oportunidade de estágios profissionais, como é o caso da Ivone. Como estagiária, eu estou a trabalhar em todas as áreas da empresa. Primeiramente, quando cheguei cá na empresa, trabalhei no processo de seleção da semente com uma peneiradora. Depois daí, seguiu-se o processo de montagem do ensaio para medir o poder germinativo da semente. Depois fui trabalhar no campo com a gradagem, porque com minha estadia aqui na empresa pude aprender a trabalhar com máquinas, trator e tudo. Então, trabalhei no campo, no preparo da semente e começamos a trabalhar na sementeira. Porque projetos desta natureza envolvem grande número de capital humano e financeiro, apesar das diferenças culturais, é sempre bom ter os mesmos ideais. Nas reuniões com o corpo funcional, nós costumamos dizer que o sucesso só vem quando se faz as coisas juntos. Na Agromose, nós queremos ser um só. Sob nova gestão foram e estão a ser desenvolvidas algumas atividades capazes de humanizar mais as relações existentes entre os profissionais envolvidos e a comunidade local. A primeira ação dessa nova gestão foi a tentativa de humanizar a lida diária, o trabalho diário dos funcionários. Então, para isso, construímos um refeitório, que é uma mescla do estilo moçambicano com o estilo brasileiro, fazendo com que os funcionários pudessem fazer a sua alimentação e ter o seu momento de descanso com proteção da intempérie do tempo, do sol e da chuva. Além disso, há um comprometimento da empresa com a escola do Acua, que é esta região. E assim que agora acabarmos o plantio, iniciamos a construção dessa nova escola. Como planos futuros, a Agromose pretende trazer mais produtos para o mercado, como é o caso do milho. O milho é a próxima cultura que a empresa começa esse ano a trabalhar, que é uma cultura extremamente interessante do ponto de vista agronômico, tem produtividades bem altas, então é interessante, e como rotação para a soja, ela é uma boa alternativa. O mercado do país demanda muito milho, então aposta também que economicamente e na hora da comercialização a empresa acredita que vai ser interessante. Apenas não vamos no primeiro ano fazer uma área muito grande, porque primeiro nós temos que fazer validação técnica de que terá este híbrido que nós escolhemos uma boa produtividade. Foquemos-nos no debate, nos megaprojetos do setor agroindustrial e eu pergunto-vos desde já que megaprojetos é que se destacam no setor agrícola? Para começo de conversa. Para começo de conversa, eu creio que é útil definirmos o que é um megaprojeto. Ao tema de que, ao conceito de que um megaprojeto é algo que tem investimentos acima de 500 milhões de dólares. Eu não sei se há algum na área da agricultura. O AMBAU, talvez, se o sonho total vier a ser implementado, talvez. Não sei o projeto de florestal da Porto Céu. Para mim, esses são talvez que se aproximaram. Não há nenhum projeto nestes parâmetros. Ninguém, não há, quer dizer, depois há aquelas definições de regiões, como se falou do Pro-Savana, mas isso não é um projeto, é uma rede de projetos. Portanto, como é que cada um de vocês definiria megaprojeto? Gostei da ideia de discutirmos primeiro o que é que se pode considerar um megaprojeto. Eu definiria um megaprojeto fora da questão da dimensão do investimento, que neste caso seria o valor de 500 milhões, o mínimo para megaprojetos, mas aqui teríamos que olhar para os efeitos de grande dimensão, efeitos de grande impacto. Temos que olhar para os megaprojetos como efeitos de grande impacto que produzem diferenciação nos resultados da região onde estão estabelecidos e também no nível do crescimento econômico que o país tem. Quer dizer,
uma empresa pequena, olhar para o impacto de uma empresa pequena na economia é absolutamente indescritível. Mas quando se trata de um megaprojeto, tem que ser possível, nos indicadores económicos, dizer a produção deste empreendimento corresponde a X percentagem do PIB visível, não aquela coisa 0,000 qualquer coisa. Quando olhamos para a produção, o significado da Mosal na economia, olhamos coisas significativas. Então, temos que olhar para o megaprojeto como um empreendimento com impacto significativo na vida da região onde está instalado e também com produtividade visível, que marca a diferença, não só em termos de força, mas também de tecnologia que transmite. E tem que haver benefícios claros, visíveis para as próprias comunidades. Talvez seja mais útil nós vermos, ou também seja útil nós vermos, qual tem sido a história dos megaprojetos em Moçambique. E nos megaprojetos, o que nós temos assistido é que os megaprojetos têm-se concentrado no setor mineiro, no energético. E, portanto, melhor exemplo, Mosal, que acabou de referir, temos a Kenmar, Moma, temos a Sasol e agora temos os megaprojetos do gás. Eu tinha aqui uma pergunta para vos fazer que tem a ver com a localização geográfica, mas eu penso, só por esses exemplos que deu, que está bem distribuído, ou não? Geograficamente. Estou a ver aí Moma, Norte, o gás Inhambane, depois que é Sul. Quer dizer o quê? Geograficamente. Mas eles estão localizados, eles têm funcionado, e este é o assunto que, infelizmente, a nossa estratégia de governação e de política de desenvolvimento de megaprojetos, receio que não tenha sido a mais inteligente, poderei assim dizer. Por não ter o tal impacto. Exato, porque esses megaprojetos têm ficado reduzidos a ilhas de investimento, capital intensivo. Aliás, há um estudo interessante, há vários estudos interessantes sobre isso, eu não estudei com detalhe o assunto, talvez o Dr. Caldas tenha feito isso com mais cuidado, mas, por exemplo, o IES, Castelo Nuno Branco, Castelo Branco e alguns outros há documentos em Moçambique suficientemente esclarecedores sobre isso, não somos nós agora aqui que vamos... mas, por exemplo, há referências em alguns desses estudos que, por exemplo, os 6 principais megaprojetos, a Mosal, Sasol, Kenmar, Val, não sei qual é o outro, mas são os 6, eles têm um investimento equivalente à totalidade do PIB de Moçambique. Portanto, eles próprios são a economia de Moçambique. Eles, repara, no seu conjunto, e isto é para sublinhar aquilo que o Dr. Simão disse, no seu conjunto, eles não empregam mais do que 5% da força de trabalho no setor no setor industrial. Portanto, eles têm estado a atuar como ilhas. O que é que... Mas o setor industrial, na sequência da produção agrícola, implica um grande investimento. Mas implica investimentos em capital intensivo. Depois, a própria mão de obra, é mão de obra super especializada, que está ali concentrada, que um bom número deles são expatriados, são importados. Portanto, o impacto que isso deixa na nossa economia é limitado. É limitado. Reparem, este valor dos 2 bilhões da Mosal, quantos empregos estão ali? O que é que deixa? Nem sequer as barras de alumínio deixa. Portanto, não estou a criticar os megaprojetos. Estou a apelar para a necessidade de repensar a política de negociação e de desenho dos megaprojetos. É apenas isso que estou a dizer. E, portanto, o ponto principal aqui é que, na ausência de ligações com o resto da economia, a montante e a jusante, assim como, uma área sensível, com as comunidades em redor, esses megaprojetos... Até a criação de pequenas microempresas, obviamente, serviços... Obviamente, mas repara... Não entendo nada disso, mas estou aqui a acompanhar o vosso raciocínio e estou a perceber... Anabela entende e já disse o que é importante, quer dizer, repare, se formos a TET,
ou Eldorado Teta, ou a Pemba, aquela comunidade toda vivendo dependente daqueles megaprojetos, por exemplo, sei lá, precisa dos vegetais. Os vegetais vêm de onde? Não vêm dos agricultores locais, vêm da África do Sul. Portanto, qual é o impacto que isso tem? Portanto, eu quero dizer-vos que eu visitei Tete e não ia a Tete desde pequenininha e ia ver o tal do Eldorado. E foi chocante, exatamente por isso. Com alguns efeitos. Tudo vem de fora. Portanto, não é? Anabela, o assunto não é criticar os megaprojetos. Nós precisamos de ter grandes investimentos no país. A nossa economia tem de ser capaz de... E eu entendo a forma como o nosso governo se abriu a alguns desses mega investimentos para tentar ter uma vitrina de que Moçambique é uma economia aberta, para tentar atrair investimentos. Mas faltou-nos qualquer coisa nas ligações desses megaprojetos com o resto da economia. Nunca é tarde, acho que o novo governo poderá vir a fazê-lo. Terminamos aqui a primeira parte só deste nosso programa, dedicado aos megaprojetos agrícolas, ao pensamento, se quisermos, à volta dos megaprojetos agrícolas, melhor assim, ao pensamento. Mas não é melhor assim. Mas há ainda muito mais a debater e a conhecer. Os megaprojetos podem estar no centro da alavancagem económica do nosso país, mas há ainda dúvidas, há ainda questões que a gente quer pôr sobre o impacto dos mesmos no futuro. E, portanto, gostaríamos muito que você partilhasse a sua opinião sobre este tema. Já sabe, através do nosso endereço eletrónico terra de oportunidades, tudo junto, @miramar.co.mz, pode fazê-lo, esteja à vontade, basta que nos envie a sua mensagem. Nós voltamos já a seguir a um brevíssimo intervalo. Algumas vezes temos de ter a coragem de desmistificar alguns conceitos. Um deles é o conceito de megaprojetos.